A paz do Senhor Jesus, uma boa tarde a todas, que a presença do Senhor te alcance nesta tarde. Mais uma semana, nesta semana nós estamos com o tema Jesus e eu. Você já viveu esse momento? Somente você e ele? E muitas vezes nesses momentos são os momentos mais tristes, mais que nós precisamos do Mestre. E muitas vezes nós não temos uma resposta de imediato. Nós vamos aqui no texto de Mateus, capítulo 15, versículo 21. E aqui nos conta a história de uma mulher. A Bíblia não fala o nome dela, mas diz que ela era uma mulher cananeia. E a Bíblia também vai falar sobre esse povo cananeu, que eles eram um povo idólatra, povo pagão, adorava a Baal. E também era um povo extremamente violento. A Bíblia vai contar algumas histórias de alguns reis que eram cananeus e eles eram extremamente violentos. Essa mulher, ela fazia parte deste grupo de pessoas, ela fazia parte, né, desta cidade, desta região. Porém, ela era uma mulher diferente. Porém, ela conhecia e ela ouviu falar, com certeza, dos grandes feitos de Jesus, que por onde Jesus passava, alguma coisa acontecia. Aquela mulher estava ali numa região onde ela sabia que Jesus ia passar, que Jesus, ela poderia, tinha todas as chances, as possibilidades de se encontrar com Jesus. E quando Jesus ele chega ali naquela cidade, e ela sabe que ele está ali, ela vai até Jesus e ela vai de uma forma desesperada. A Bíblia diz que ela vai até Jesus e ela vai dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. E a princípio, né, os discípulos vão e dizem: olha, né, Jesus, despede essa mulher porque ela está gritando atrás de nós, porque ela, né, tá aí incomodando. E a princípio, aquela mulher, ela recebe como resposta o silêncio de Jesus. Mas ela não desiste, ela continua a insistir. Ela continua a andar atrás dele, a segui-los e a pedir a misericórdia. Até que a Bíblia diz que Jesus vai e responde para ela: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Né? Jesus não estava ali por causa do povo cananeu, mas ele estava ali por uma missão. E ele vai e ele diz para ela, né, o que ele estava fazendo ali. Ela recebeu um não, e não foi um não, somente um não, assim, mas foi um não cheio de argumentos, porque Jesus tinha argumentos para argumentar com aquela mulher. E ele diz dessa forma para ela, mas mesmo assim, ele dizendo que ele não tinha ido para aquele povo, aquela mulher, a Bíblia vai dizer que ela se prostrou e o adorou. E ela continuou dizendo: Jesus, socorre-me. E aí Jesus vai e novamente Jesus responde de uma forma para ela, de uma forma não muito convencional da forma que Jesus respondia às pessoas, mas ele vai responder e vai dizer para ela: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, né? Jesus usa uma metáfora aqui para dizer, para falar com aquela mulher que ele não tinha ido para aquele povo e não era certo ele tirar ali o alimento espiritual que ele estava dando ali ao povo de Israel para dividir com ela. Mas aquela mulher, de uma sabedoria tão grande, de uma forma maravilhosa, ela não levou aquilo, a resposta que Jesus tinha dado para ela, de uma forma ignorante, ou de uma forma frustrante, ou de uma forma que ela se sentisse magoada. Não, né? Ela não levou para o lado da arrogância, mas ela levou ali, ela respondeu Jesus humildemente. E aí ela vai e ela responde Jesus assim: olha, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, dos seus donos, né? Ela estava disposta ali a ser alimentada com as migalhas. Elas sabiam que essas migalhas que vinham do Senhor eram migalhas diferentes, não era simplesmente uma migalha, era algo que ia alimentar, era algo que ela ia levar até a casa dela, a bênção, a cura, o que ela estava reivindicando ali de Jesus, né? E o que eu quero
dizer para você nesta tarde é que, a princípio, aquela mulher, ela não teve uma resposta de imediato do Senhor, mas ela persistiu, ela não desistiu. A segunda resposta que o Senhor deu para ela, talvez não foi uma resposta que nenhum de nós, ou até mesmo ela, estivesse esperando, mas ela reagiu humildemente, porque ela sabia que quem estava diante dela era o Todo-Poderoso, era o que podia socorrer a filha dela. Como mães, nós muitas vezes entramos nesse momento de desespero, entramos neste momento aí que nós precisamos e queremos a presença do Senhor. Precisamos do socorro do Senhor ao nosso encontro. E aquela mulher buscou, ela rompeu essas barreiras e ela foi, ela não desistiu. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai e responde para ela: mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a filha dela foi curada. Glória a Deus. Ela não mediu esforços, ela persistiu e ela alcançou a sua vitória. Ela alcançou a bênção que ela tanto buscava, que ela tanto necessitava. E com a história dessa mulher hoje, nós podemos aprender que nós devemos buscar ao Senhor em todo o tempo, mesmo em meio à nossa dor. Não se ofenda se você tem vivido o silêncio de Deus. Deus está te ouvindo e no tempo certo, na hora certa, Ele vai responder. O silêncio de Deus para nossas vidas quer dizer que muitas vezes Ele está trabalhando. Tem um louvor da Cassiane que diz que quando Deus fica em silêncio é porque Ele está trabalhando. Adore, mesmo que a sua oração ela não for respondida de imediata. Continue adorando, continue buscando ao Senhor. Deus tem resposta para a tua oração. Se você está vivendo o silêncio do Senhor hoje, não desista. Deus está trabalhando por você. E o Senhor, Ele trabalha de uma forma diferente do que a minha, do que a sua. Ele trabalha no silêncio. Ninguém precisa saber que o Senhor está trabalhando por nós. Esta causa é do Senhor e é Ele quem pelejará por vós. Deus abençoe.